Fala pessoal, eu sou o Júlio, sou artista 3D há mais de 15 anos. Eu sou um catequista do Blender, vamos dizer assim, que é um software fenomenal, né? Não só pela capacidade que ele tem, mas pela filosofia por trás do software. Um software open source, livre, que sobrevive aí de doação do nosso tempo, do nosso dinheiro, para que isso possa cair na mão de qualquer artista que tenha um computador super simples e uma rede elétrica aí para ligar seu equipamento e trabalhar, fazer o que quiser, tirar as ideias da cabeça. Claro que com muito estudo, né? São mais de 15 anos estudando, se dedicando para isso. Mas a gente sabe aí que a inteligência artificial chegando e pelo andar da carruagem as coisas estão mudando numa velocidade impressionante. E eu finalmente, depois de eu terminar meus trabalhos, dando uma sossegada aqui, né? Eu sabia que eu tinha aqui nas minhas metas que é dar uma olhada no que está acontecendo e eu fui dar uma olhada hoje no que estava acontecendo e eu realmente estou assim, abismado com a facilidade que é da gente visualizar coisas, né, hoje em dia. O nosso trabalho aqui como artista 3D é ajudar os outros a visualizarem as suas ideias, né? Para que essas ideias possam ser compartilhadas entre outras pessoas e as pessoas enxergarem a mesma coisa juntas, né? Então, é o trabalho do visualizador, daquele que promove, né, a visualização através aí de uma tela, de um papel, né? No meu caso aqui, com a computação gráfica. E a inteligência artificial abriu assim um rasgo no meio de todo esse caminho, né, de toda essa entrega de todos os artistas, tanto que cria muita divergência, né, nesse nosso ramo. Existem artistas completamente contra, existem artistas que estão utilizando, né, e eu ao passar desse tempo fui tentando me preparar para isso aqui de forma psicológica, porque eu não tinha até então utilizado de fato essas ferramentas. E hoje eu fui usar, e como eu falei, eu fiquei completamente abismado. Assim, qualquer um hoje é capaz de promover a visualização de alguma maneira, né? De fazer visualizar as suas próprias ideias e até de ajudar alguém a visualizar. Então, é até compreensível a revolta de metade dos artistas, porque agora a tecnologia, a inteligência artificial democratizou esse trabalho de uma forma tão banal, praticamente, que não é mais necessário nenhum conhecimento para poder servir alguém, né? Servir nesse sentido de ajudar alguém a visualizar alguma coisa, ou até a si mesmo. Então, é isso. Eu tô aqui testando. Hoje eu fui testar o Sora. Então, eu vou mostrar para vocês, assim, que é muito fácil, sabe? Ou seja, o meu trabalho, eu já estou colocando assim como dispensável, né? Eu já estou começando a entender assim que tudo que eu aprendi, tudo que eu me dediquei nesses últimos 15 anos está se tornando obsoleto, praticamente obsoleto. Não tem mais como a gente competir de forma igual entre si, praticamente porque a gente pode dar o computador para uma criança de 5 anos agora que se ela souber escrever, ela pode suprir a necessidade de alguém nesse sentido, né, de visualização. Então, eu sabia que eu ia ter que aceitar isso em algum momento, né, e eu tô me preparando psicologicamente para isso. E hoje eu fui testar aqui, eu quero mostrar para vocês meu primeiro trabalho com inteligência artificial. E eu já vou avisando que isso vai mostrar imagens fortes, imagens de monstros, personagens grotescos. Então, se você tem medo de bicho feio, é melhor você parar a transmissão por aqui mesmo, vai ver uma coisa mais bonitinha, tá? Porque o negócio aqui vai ser um bicho feio, tá bom? Então vamos lá, dito isso, eu vou mostrar pra vocês, eu quero ver se vocês conhecem esse monstro. Vamos lá, preparados? Não diga que eu não avisei, hein? Aqui, ó. Esse é o Silas Volkmeier, pra quem não sabe. Quem é o Silas Volkmeier? Silas Volkmeier, pra quem jogou Super Nintendo, vamos ver. Vou botar até o som aqui pra dar uma... Vamos ver se eu... Um jogo do Super Nintendo chamado Battletoads em Battlemaniacs. Um dos jogos mais difíceis que teve pro Super Nintendo. Eu jogava esse jogo aqui quando eu tinha 8 anos de idade. E aqui a gente tá vendo a introdução do jogo. É bem legal essa introdução, né? A gente vai ver que há uma apresentação ali de um portal, basicamente. É um dispositivo de um jogo.
de realidade integrada ali, que o professor Bird aqui vai demonstrar. E eu tinha 8 anos quando eu jogava esse jogo aqui. E aí ele faz essa apresentação, enquanto essa apresentação de realidade integrada acontece, vai vir um porco do apocalipse e vai conseguir atravessar esse portal e vai sequestrar a galera, né? E aí há uma trama aqui. Então, a seguir, aparece o Silas Volkmeier. E eu lembro dessa imagem ficar na minha cabeça por um tempo. E eu falei assim, nossa senhora, cara. Que bicho feio, né, cara? Uma coisa assim que eu olhava assim, nossa senhora, isso aqui é muito real, esse bicho. Na cabeça de uma criança, a gente vê uma imagem dessa daqui pixelada. Naquela época, isso aqui era uma foto, praticamente, né? É um jogo sensacional. Não sei se deu pra escutar porque o som tá tocando aí, né? É um jogo muito bom. Recomendo aí para os que não conheceram esse jogo. E aí, a partir daquela imagem ali que a gente viu, eu fui experimentar a inteligência artificial para ver assim, porra, aquela imagem do Silas, certo? Era uma imagem assim que ficou na minha cabeça e eu ficava pensando, poxa, eu gostaria de ver esse personagem aqui de forma caracterizada, de forma mais realista, né? E aí hoje eu gastei algumas horas da minha manhã para conhecer a inteligência artificial e saber até onde eu conseguiria chegar para gerar essa imagem, né? Então vou mostrar aqui a ferramenta que eu utilizei, ChatGPT, Kling, e o Sora foi o que mais assim demonstrou uma capacidade de aderência, né, no pedido, né, na geração do prompt. Então vou mostrar aqui mais ou menos como é que foi esse processo, né? Então a gente teve o seguinte, é muito fácil, gente, hoje em dia. Então se tu tem um desenho, sabe fazer um desenho na mão, tu pode desenhar, colocar aqui para a inteligência artificial e falar assim, ó, eu quero ver isso aqui de forma realista, certo? Então foi essa primeira leva aqui, aconteceu exatamente isso. Eu peguei aquela imagem pixelada e falei assim, ó, gere essa imagem de novo de forma mais realista possível. E aí ele me gerou essas 4 versões, com uma certa consistência entre elas e uma leve variação. E aí eu assim, pô, isso aqui tem potencial. Vamos ver a partir daqui o que eu posso melhorar, né? Aí começa vamos dizer, onde entra pelo menos a tua bagagem. A única coisa eu acho que não vão conseguir tirar da gente é pelo menos com base em todo o teu conhecimento, na tua cultura, tu vai ser capaz, de alguma maneira, de iterar sobre esse primeiro resultado até que a gente consiga alcançar, né, aquela visualização final, né? E aí eu tive um pedido que a partir de uma dessas imagens eu escolhi uma delas, coloquei de novo para ele e para o Sora aqui e falei assim, ó, eu quero recriar essa imagem, uma dessas 4 primeiras, como se ela tivesse sido fotografada por uma DSLR, que é uma câmera. Falei a lente, falei o ISO, né, do filme, com as melhores, com a melhor qualidade possível, né, nos settings da câmera, né, nas configurações. E enfatizo que tem que ser de forma realista. Então ele trouxe já essa imagem. E eu achei sensacional. Foi muito fácil chegar até aqui, né? Basicamente daqui para cá eu gastei 30 minutos, eu acho, de brincadeira. Então eu já estava sentindo que isso atendia, né? Eu tratando eu mesmo como um cliente nesse caso, né? Então eu estou aqui tentando me atender nesse caso. Eu estava sentindo um potencial gigantesco, porque se eu fosse tentar fazer isso aqui lá no Blender, vocês iam ter que me esperar, eu ia ter que me esperar, ou eu ia ter que sentar a bunda nessa cadeira pelo menos por uma semana para chegar próximo disso daqui, né? Então, Então aí vê o potencial de disruptura, né? Na nossa maneira de trabalhar, né? De uma tecnologia dessa. E seguindo em frente, né? Com essa brincadeira, eu pensei, puxa, tem coisas aqui que eu preciso melhorar, que eu gostaria de melhorar. Agora chega o momento da inteligência artificial de te mostrar quão dirigível ela é, certo? Quão é possível de eu iterar em pedidos específicos sem quebrar o resto, né? Porque tem coisas aqui que ele acertou muito bem e tem outras coisas que eu gostaria de melhorar, né? Porque esse personagem aqui, ó, que a gente vê na referência inicial, pensei, pô, ele tem umas veias, né? Que tá conectando da testa pra cabeça, pro cérebro. Tá faltando essa parada, sabe? Tá faltando isso.
Então eu vou por esse caminho. Vou tentar, se eu quero dirigir alguma parte a partir desse momento, é a integração de veias nesse cérebro, né? Pra ficar uma coisa mais gore, assim, mais realista também. Então, aí, a partir desse momento, eu fiz uns pedidos, né? A gente escreve pra ele, a gente coloca de novo a mesma imagem que saiu e diz assim: agora eu quero colocar umas veias e umas artérias na região que eu defini. Então, aqui no Sora, a gente pode fazer um remix. E aqui no remix, tu pode selecionar parte dessa imagem e vai criar uma seleção, uma pré-seleção ali, e aí tu pode indicar para a inteligência artificial onde que ela tem que se concentrar para fazer a alteração que tu vai pedir, sabe? Certo? Isso daí já é uma coisa muito legal nesse sentido de poder dar ferramentas de direção artística, né? E aí eu comecei a ter esses resultados, né, com base naquilo que eu escrevia, onde eu apontei, e deixando também enfatizado, não mude nada aquilo que eu não circulei, que eu não defini. Porque se tu não avisar, a inteligência artificial ela vai tender a mexer em outras coisas que tu não pediu, né? Então a gente tem que mostrar, localizar, falar o que a gente quer e saber escolher muito bem essas palavras, né? Porque aqui nessa primeira leva eu não fiquei nada satisfeito com o resultado, porque eu não fiquei muito satisfeito porque as palavras que eu acabei usando induziram a inteligência artificial a entender uma coisa. Então, quando eu coloquei highlight some veins, ele parece que ele tende a entender dessas veias estarem muito destacadas. E ele acabou destacando basicamente em todas as saídas aqui. A que ficou melhor foi essa última, né, que estava uma coisa melhor integrada, né, mas não era bem aquilo que eu queria, até porque eu queria umas veias mais azuladas. Então daí eu fui e pedi de novo. Agora eu acabei mudando só essa questão de, não, quero veias mais azuladas. Ele fez o trabalho que foi pedido, né, naquela área. E ele praticamente não mudou nada do que eu pedi na área que não estava selecionada. Só que se a gente tentar ver, existem sim mudanças de detalhes nas áreas que eu não pedi. Então, de alguma maneira, o Sora ele vai acabar mexendo nas partes que tu não pediu, mesmo que tu tenha definido que tu não tivesse pedido, né? Aí, tudo bem, que depois a gente leva isso aqui, porque para um Photoshop da vida a gente consegue fazer uma montagem disso daqui. O que eu achei muito legal é que ele não mexeu na estrutura, na pose do personagem, ele manteve exatamente elas bem posicionadas, essas cenas aqui, essa representação desse personagem ficou muito bem posicionado ali, travado na posição dele, mas tem diferenças de detalhes e textura que estão acontecendo aqui. Então eu pensei, bom, eu vou levar essas imagens, vou sobrepor elas e vou selecionar onde que eu quero controlar. E aí eu não estava satisfeito com essa segunda iteração, aí eu falei que eu tinha que colocar essas veias de forma sutil. Então o uso das palavras acaba sendo muito importante para poder dirigir o resultado. Aí quando eu usei a palavra veias azuladas sutis, eu tive esse resultado aqui que eu pensei, é bem por aí que eu estou precisando, né? Era isso, uma coisa assim que eu queria ver. São veias azuladas e sutis, né? A gente tem ali umas veias vermelhadas, né, na imagem original, umas veias azuladas. Então eu estava precisando ver essas veias azuladas de forma sutilmente integrando a testa e o cérebro, né, do personagem. Então eu acabei colocando, né, adicione veias azuladas de forma sutil na região definida, e façam ela realisticamente emergir da parte de cima da testa para o cérebro. Então ele foi muito bem, assim, né? Daí de novo eu ressalto, essa imagem foi tirada por uma câmera, não mude nada aquilo que eu não estou pedindo que não é para mudar. E aí eu fui percebendo que eu estava conseguindo controlar a inteligência artificial. E o Sora estava respondendo bem, assim, a isso. Bom, então eu pensei assim, pô, se isso funciona dessa maneira, eu pensei assim, que tal se eu levar isso aqui para um programa de edição de imagens para começar a pegar aquilo que ficou bom do meu pedido e aquilo que não ficou bom do meu pedido. E preservar aquilo, né, que ficou bom e reiterar aquilo que ficou bacana. Então eu fui indo por partes, assim. Então eu vou tirando umas camadas aqui pra gente ver. E olha só o que aconteceu. Deixa eu ver se eu tô puxando as camadas corretas. Deixa eu ver.
Vamos aí. Aqui, ó. Então, daquela primeira que eu curti pra caramba, que foi essa daqui, eu tava focado em colocar veias azuladas. E essa daqui me deu um bom resultado. Só que ele altera um pouco a textura do personagem. Então, com uma máscara no teu programa de edição, foi fácil de criar uma máscara aqui e dizer e colocar, né? Só aquela parte que eu achei bacana, preservando aquela que já tava bacana, sabe? Não queria mudar, porque se a gente tirar a máscara e ver só a imagem inteira aqui, tem muitas nuances ocorrendo na parte da textura que não é interessante. Então eu pensei, porra, agora eu entrego essa imagem para a inteligência artificial com uma nova ideia. A nova ideia seria de a gente colocar uma luz de recorte nesse personagem, né? Porque a partir do momento que o personagem tá com só uma luz principal aqui, a gente pode dar um passinho a mais e trabalhar com luz de recorte, que é uma luz que vem de costas, ela é uma luz bem dura, é uma fonte pequena de luz, porém muito forte. Então foi exatamente isso que eu pedi para ele, né? Então, com teu conhecimento de fotografia, tu tem mais chances de forma certeira direcionar a ferramenta, né? A inteligência artificial. Então eu coloquei um pedido que eu gostaria de adicionar uma luz de recorte nesse personagem, rim light. E expliquei para ele que essa luz é como se ela tivesse vindo de um ponto pequeno, de uma fonte de luz pequena no seu tamanho, porém muito intensa na potência. E aí ele, trouxe essa imagem aqui, né? E de novo, ressalta, né? Essa imagem foi tirada por uma câmera tal, não muda nada que eu não pedi, né? Mantém o personagem na posição. E aí ele já trouxe essa sequência aqui, muito bacana de luz de recorte, né? Que eu estava interessado nessa parte só na luz de recorte. Então ele trouxe essas 4 versões, assim, e eu resolvi pegar 2 delas para compor na imagem que eu gostaria, só partes específicas dessa luz de recorte, né? Porque como o personagem está se mantendo muito bem na posição dele, eu tenho essa condição de sobrepor imagens e definir só onde eu quero, né? De mascarar exatamente só onde eu quero compor. Então eu peguei essa daqui e peguei essa daqui, certo? E eu trouxe ela de novo pro Krita, nesse caso aqui, que é outro software livre, né? Um software gratuito e livre, assim como o Blender, que sobrevive de doações, né? Ou seja, filosofia por trás aí. E aí eu fui colocando. Aí eu coloquei. Então repara que a partir desse momento eu estou selecionando uma luz de recorte para essa parte do cérebro e depois, na outra imagem, eu estou trazendo só a luz de recorte em volta do cabelo, dos braços, né? E mantendo o meu rosto original lá do começo, certo? E aí a gente chega nesse resultado, né? Então, foi assim que foi o processo. Tá muito fácil, isso aqui levou... Não levou muito, levou algumas horas, assim. Umas 2 ou 3 horas brincando, né? Se divertindo. E aí eu encerro com uma sensação de... Pô, e se essa luz aqui de fundo fosse uma luz mais fria, né? Para tentar passar mais a sensação talvez de perigo, ou aumentar um pouco mais a sensação de ameaça desse personagem ao observador, né? Então aqui eu tava experimentando com essa luz mais fria, né? E acho que o Sora aqui tá fazendo tá com uma aderência muito foda mesmo, muito bacana, né? Só que eu acabei não usando aqui, eu acabei experimentando na imagem que eu tinha original, uma luz mais fria para ver como é que ia ficar, né? Eu acho que no final aqui seria... As duas imagens seriam válidas, né? Eu acho que as duas funcionam, porém eu vou acabar ficando com essa daqui, por enquanto. E agora, a partir daqui, eu vou talvez brincar e tentar de fazer isso aqui se mexer, né? Então, acho que, concluindo assim, o meu serviço como gerador de imagens, visualização, está praticamente banalizado, assim. Chegou a hora de aceitar da obsolência dos meus serviços, basicamente, né? E agora, a partir daqui, vamos ver
Como é que seria para fazer esse monstro se mexer aí? Onde que a gente está aí com a inteligência artificial para dar movimento para essas criações? Porque o meu trabalho não acaba só numa geração de imagem estática, né? Trabalhar com 3D é adicionar movimento, né? Adicionar diferentes perspectivas sobre um mesmo sujeito, né? O mesmo objeto. Então, como é que seria para a gente transformar um negócio desse aqui em movimento, né? Para ver ele de diferentes ângulos e colocar ele numa cena de verdade. Como é que seria, né? É isso que eu vou descobrir. Fica aqui, então, esse experimento compartilhado. Um abraço. E é nóis que voa, bruxão.